Olá, amigos telespectadores da TV Araguaia. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Saúde é Tudo. Que alegria ter vocês aqui conosco através do site araguaia.tv.br e também através do Facebook, do Instagram, do Twitter e do YouTube. E hoje o nosso programa recebe aqui o médico cardiologista especialista pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e a Associação Médica Brasileira, AMB. Ele é membro da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista e fellow no Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, Hospital de Santa Cruz, na capital Lisboa, além de ser docente do curso de Medicina no ITEPAC. Seja bem-vindo, Dr. Kleber Henrique, ao programa Saúde é Tudo. Obrigado, Naim. Obrigado pela oportunidade de a gente conversar esses assuntos tão importantes na cardiologia e esclarecer um pouquinho, né, para os nossos espectadores, esses problemas aí que a gente tem enfrentado muito no nosso dia a dia. No dia a dia, né, Kleber? É isso aí. Eu é que agradeço a sua presença, né? Você disponibilizar um tempo aí, eu sei que o seu tempo é corrido, né? Ainda mais essa semana, que é uma semana mais curta, menor, né? Temos um feriado aí na sexta-feira. Exatamente. E além das consultas do consultório, o senhor tem os procedimentos também, né? Dentro do centro cirúrgico, também realizando exames. Sim. E ainda chegou até um pouquinho mais tarde do combinado, mas a gente sabe que médico é assim mesmo, né? Atrasa um pouquinho, Chegou né? uma urgência, tem que atender, né, exatamente. doutor Kleber? E o bom que eu gosto do senhor e lá da clínica é isso, né? Porque chegou, é atendido. Então, Sim. Muito obrigado aí por Eu que disponibilizar esse tempo para a gente bater um papo com nossos telespectadores aqui do Saúde é Tudo. E hoje, meus amigos, a entrevista de hoje é sobre hemodinâmica, troca da válvula aórtica e também do infarto, né? Que a gente vê aí acontecendo todos os dias aí, né? Tem notícias, que o amigo fulano tal infartou. Então, hoje, o nosso bate-papo aqui com o doutor Kleber é sobre esses assuntos. E eu, começando então, doutor, antes da gente entrar no assunto mesmo da hemodinâmica, eu gosto de fazer essa pergunta para os nossos entrevistados, para os convidados, para que os nossos telespectadores conheçam melhor, né? Quem está aqui, quem vai falar com eles. Então, eu pergunto para o senhor, doutor Kleber, como é que foi seu sonho, assim, de se tornar, de ser médico? Desde criança você já tinha aquela vontade de ser médico? E fala para a gente também da sua trajetória, né? De onde o senhor veio, de onde veio, chegou aqui no Tocantins, em Palmas. Fala para a gente sua trajetória na medicina aí. Eu costumo dizer, Naim, quando me pedem para falar um pouquinho de mim, eu já antecipo, né? Eu sou um pouco nômade, né? Mas até a minha chegada aqui foi assim, eu sempre quis fazer o curso de medicina, né? Eu sou do Rio Grande do Sul, sou gaúcho, sou de uma cidadezinha chamada Frederico Westphalen, fica no norte do Rio Grande do Sul, próximo aí a Santa Catarina, divisa ali com a Argentina também, muito próximo. E meus pais vieram para o Mato Grosso em 83, depois voltaram para o Rio Grande do Sul e depois, em definitivo, nos anos 2000. A gente veio embora para uma cidade chamada Primavera do Leste, que é muito conhecida. Uma cidade próxima ali, 200 e poucos quilômetros de Cuiabá, né? E ali que eu comecei a parte acadêmica, né? Eu fiz meu curso de medicina em Cacoal, Rondônia, né? E depois eu fui fazer toda a parte clínica da cardiologia em São José do Rio Preto, né? Interior de São Paulo, é um lugar que eu sempre próximo quis. Próximo a Barretos ali, né? Exatamente, é muito próximo ali. E a cardiologia, a especialidade é muito forte na região, né? Em São José do Rio Preto, então eu acabei escolhendo a cidade por conta disso. E durante a cardiologia, eu tive um gosto muito grande pela hemodinâmica, que é uma área de atuação da cardiologia, que é a cardiologia intervencionista, né? Então, eu comecei a acompanhar desde o início da cardiologia clínica a especialidade de hemodinâmica. E assim eu terminei a minha residência em cardiologia e fui para São Paulo. Me mudei para São Paulo, onde eu fiz a cardiologia intervencionista, né, no Hospital Beneficência Portuguesa, e onde eu fiz toda a minha formação. Por isso que eu falo que eu sou um pouco nômade, né, porque algumas cidades aí,
E assim que eu terminei o meu curso de hemodinâmica, eu recebi uma proposta para trabalhar no interior de São Paulo, na região de Campinas. Eu morava em Americana e trabalhava em Piracicaba, Limeira, Rio Claro, Aquelas cidades em torno ali, todo né? em torno, só fazendo hemodinâmica, só fazendo cateterismo, angioplastias, né, procedimentos de cardiologia intervencionista mesmo. E aí a gente tem um nosso amigo em comum, né, que é o Gustavo. Doutor O Gustavo, lá de Araguaína. exatamente, que ele fez a parte de formação clínica comigo de cardiologia e de hemodinâmica, e ele sempre falou, não, você tem que vir para Tocantins, a gente tem que conhecer o Tocantins. E em 2018, eu vim conhecer sozinho, vim conhecer e gostei muito daqui, e já no início de 2019 a gente já fez essa mudança para cá, e já montamos para Palmas, e onde a gente montou, né, a clínica, que é a Cardioplaza, que hoje fica dentro do Hospital Santa Teresa, com todo o atendimento de cardiologia clínica e cardiologia intervencionista, que é a especialidade em questão que a gente vai falar bastante um pouquinho hoje sobre essa especialidade. Não, maravilha. E eu sempre digo aqui no programa, Dr. Kleber, que o Tocantins evoluiu muito, cresceu muito na área da saúde. Principalmente por isso, pelos bons profissionais que saíram dos grandes centros, né, como São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, e vieram para cá. Então, o Tocantins ganhou muito com isso. Hoje, Tocantins é referência em saúde na região norte, né, do Brasil, né? Tem os estados aqui circunvizinhos, como Pará, Maranhão, Piauí, Bahia. Com certeza, o senhor deve atender muitos pacientes desses estados aqui também. Sim, o sul do Pará é o nosso público, eu acho que é a referência, Palmas, é sul do Pará e Araguaína, né? Mas acabam muitos vindo para Palmas mesmo. É um fluxo que é a muito capital, grande. né? Exatamente. Eles têm aquilo, capital, lá é maior, vamos para lá, que lá tem recursos melhores, né? E a gente percebe, né, assim, a modernização na área da saúde nos últimos anos aqui em Palmas, né? A gente nítido, né? É nítido. Hoje você, aqui em Palmas, você não precisa, como antigamente, né, precisava, eu vou ter que ir para São Paulo fazer uma cirurgia. Hoje não precisa mais disso, você né? Faz tudo você não aqui. vai para Goiânia, você não vai para lugar nenhum. Hoje você consegue resolver com medicina de ponta e com qualidade aqui em Palmas. Antigamente sempre falava, quando a pessoa estava meio ruim, né, de saúde, falava, não, o médico aqui chama Gol, TAM, pegar e ir embora. E hoje não tem mais essa necessidade. Exatamente. Eu tenho um neto, por exemplo, que com 2 meses teve que fazer 2 cirurgias de hérnia inguinal. Minha filha ia levar para Goiânia. Eu falei, não precisa se deslocar de Araguaína a Goiânia. Em Palmas tem bons profissionais, tem excelentes cirurgiões pediátricos. E ela veio e fez aqui e está aí. E resolveu, né? Resolveu o problema, Exato. Aqui mesmo, dentro do estado, sim, entendeu? Dentro do estado. Então, hoje, Palmas, o Tocantins hoje está de parabéns na área da saúde. Sem dúvida. Bons profissionais. Sem dúvida. Bom, doutor Kleber, então vamos aí começar o nosso assunto, né? Que nossos telespectadores aí estão ansiosos para conhecer e saber mais, adquirir conhecimentos. A medicina é uma área que evolui exponencialmente, né? Ao longo dos tempos. E que permanece em constante mudança e crescimento. Um dos destaques é a cirurgia da válvula aórtica, né? Que o senhor realiza muito, né? Que eu sei. E que é realizada há muito tempo e é considerada uma cirurgia de grande porte. Hoje em dia, com a área da medicina intervencionista, né, o procedimento pode ser realizado de maneira tecnicamente mais simples e menos agressivo para o paciente. Conta para a gente o que são válvulas. Vamos começar assim para explicar, né, primeiro o que são as válvulas, né? Perfeito. As válvulas do coração, eu costumo dizer assim para o paciente, para ficar um pouco já mais... Já está na tela, é isso aqui, doutor? Isso, para ficar um pouco mais, vamos dizer assim, didático para o entendimento. Imagina uma membrana que separa o coração do lado direito, do lado esquerdo, né? Em cima e embaixo. Então, a gente tem 4 grandes válvulas, né? E essas válvulas, por algum motivo, elas podem adoecer. E existem 2 formas de adoecimento dessas válvulas. Uma é por uma dificuldade de abertura, como a gente consegue ver, né, nessa imagem, uma redução de abertura, que é até importante se a gente conseguir parar um pouquinho nessa projeção. A produção para na hora. Aqui é que manda, doutor. Muito bom. Então, a população hoje em dia também ela está envelhecendo.
e está envelhecendo com qualidade. Hoje a gente pega no consultório pacientes com 90 anos. Ontem, inclusive, fiz um cateterismo de um senhor de 97 anos. Pô, que maravilha, 97 anos. E bem, é o que eu falo, envelhecimento com qualidade, né? Ele é totalmente ativo, vamos dizer assim, né? Só que as válvulas, como outros órgãos do coração, elas sofrem o envelhecimento. Então, a principal complicação do envelhecimento nas válvulas é o que a gente chama de enrijecimento. E o nome científico a gente chama de estenose da válvula aórtica, né? Que o idoso ele pode ser acometido por esse problema. Não só o idoso, vamos deixar claro aqui, mas o idoso... Os jovens também, não? Também, mas o idoso com uma maior frequência. O jovem, por algum motivo que ele nasceu com uma má formação na válvula, em vez de ter três aberturas, ele só tem duas, isso favorece ao enrijecimento, essa estenose também. Mas o idoso é corriqueiro essa alteração. Então imagina, essa válvula não consegue abrir direito. Se ela não consegue abrir, ela não consegue mandar sangue para o resto do corpo. Então o paciente ele pode ter tontura, porque o sangue que é para ir do coração, ele não vai para o cérebro direito, porque não consegue abrir, né? Ele pode ter falta de ar, ele pode ter dor no peito, porque não consegue, a demanda do corpo está aumentada e a válvula como se fosse um ralo que o sangue não consegue sair dali. Né? Então ele pode ter falta de ar, pode ter dor no peito, ele pode ter tontura, são os sintomas de uma válvula já com essa estenose, que é essa dificuldade de abertura, né? O sangue ele não consegue passar normalmente. E isso, há muitos anos, o tratamento era a troca valvar aórtica aberta, né? O paciente tinha que ir lá, abrir o peito. Abria tudo, né? Ficava aí 7 dias numa UTI, né? Enfim, eu falo 7 dias, mas o tempo de internação total, 7, 10 dias de internação no hospital. E com todos os riscos de ter um AVC, de ter uma alteração renal, que também pode acontecer nesse procedimento que a gente vai fazer, que a gente vai falar já, mas com os riscos diminuídos, né? Uhum. Então, a troca valvar por catéter hoje veio para revolucionar isso, né? E hoje começou há alguns anos já no Brasil, um pouco mais de 10 anos já esse implante, essa troca valvar por catéter, e está sendo um tratamento corriqueiro, inclusive já com os planos de saúde aceitando esse tratamento. Oi. Certo. Pode continuar. Desculpa, achei... Não, foi... Então, fica tranquilo. E entrando... a gente já está nos planos de saúde esse tratamento, né? Então, é um procedimento muito simples. Eu acho que dá para a gente mostrar aqui, que nesses nossos slides aqui que a gente está mostrando, é feito uma pequena punção na artéria da perna e a gente entra com o dispositivo até o local da válvula, né? Da válvula que está acometida. Essa válvula a gente libera ela aos poucos e ela ocupa esse espaço da válvula onde está doente, né? Então o sangue consegue passar ali normalmente. Certo. Não, mas então, doutor, é o seguinte, o senhor ouviu um barulhinho e tal, né? Um som, mas isso é a nossa produção. A produção. Já informando que nós temos que ir para o comercial. Intervalo. Tá ótimo. Então, nós vamos ter uma pequena parada, né, para o intervalo, mas nós voltamos daqui a pouco, daqui no máximo 2 minutos, e nós vamos continuar, então, falando para os nossos telespectadores sobre a cirurgia da válvula aórtica, que Perfeito. Praticamente não é cirurgia hoje mais. Perfeito. Né? Então, meus amigos, não saiam daí, fiquem aí na frente da sua TV, na frente do seu smartphone, do seu computador, que nós voltamos já já.
Conheça a Brumed, uma empresa referência em segurança do trabalho e medicina ocupacional do Tocantins. Com anos de experiência no mercado, oferecemos serviços de qualidade e excelência para garantir a saúde e segurança de seus colaboradores. Contamos com uma equipe altamente capacitada e equipamentos de última geração para oferecer soluções eficazes para a sua empresa. Entre em contato conosco e solicite uma visita hoje mesmo. Brumed, cuidando da saúde e segurança da sua empresa. Estamos de volta com Saúde é Tudo, aqui pela TV Araguaia, a sua TV web na palma da sua mão. E hoje o nosso convidado, o nosso entrevistado, é o Dr. Kleber Henrique, médico cardiologista intervencionista. E hoje nós estamos falando aqui sobre hemodinâmica, não é? Falando sobre a cirurgia da válvula aórtica e, consequentemente, do infarto. E no primeiro bloco, nós encerramos o primeiro bloco, onde o Dr. Kleber estava explicando sobre o procedimento, a cirurgia da válvula aórtica. E aí, doutor, então eu passo para o senhor conclua, né, e fale sobre a cirurgia da válvula aórtica para os nossos telespectadores. Certo. Então, é feito o diagnóstico, né, do problema da válvula, é feito o diagnóstico com um simples ecocardiograma, a gente dá uma sequência com uma angiotomografia, que a gente avalia todo o trajeto, de onde vai passar a válvula, e a gente consegue ver essa dificuldade de abertura da válvula, né, onde o sangue não consegue passar normalmente. Então, como a gente faz uma punção, que é a gente pega uma artéria na perna desse paciente e vai por todo o trajeto da aorta até chegar na válvula doente, no caso aqui a válvula aórtica, né? Então, nós temos a válvula mitral também, né? Também. Pode acontecer isso também na mitral. Pode acontecer na mitral, e a gente também consegue fazer o tratamento por catéter da válvula mitral. Mas a válvula aórtica é um procedimento que a gente está conversando, a gente está tendo uma incidência muito grande, né? A população está envelhecendo, então, olha, é interessante essa demonstrativo, que a gente consegue ver o catéter entrando pela artéria, né? E indo até o local da válvula. E ali é feito uma dilatação dessa válvula com um balão. Às vezes a gente consegue fazer o implante direto, né? Ou outras vezes... Ali é um balão, né? Ali é um balão. A gente dilata onde está doente, né? Dilata onde está doente e depois, pelo esse mesmo acesso, a gente consegue introduzir essa válvula, né? A válvula nova, sobre a válvula doente. E aí a gente... Com um balão também, existe o balão expansivo, aqui é a válvula expandindo por um balão, mas existe também um outro sistema que a válvula ela abre, vamos dizer assim, autoexpansiva, né? Ela não precisa do balão. E aí percebe que o sangue ele vai fluir normalmente, sem dificuldade nenhuma. Aqui a gente tem uma imagem da válvula abrindo, né? Demonstrando a abertura total da válvula nova sobre a válvula doente. E aí a abertura normalmente aí dos 3 folhetos, sem nenhuma resistência, e o fluxo é restabelecido novamente. Procedimento que dura em torno de 40 minutos, o paciente não é entubado. Só 40 minutos? 40 minutos, é uma sedação leve, a gente chama um procedimento minimamente invasivo, minimalista, né? E esse paciente ele fica com a gente no hospital, num CTI, em torno de 24 horas e é liberado já na sequência. Então... E quando faz esse procedimento, ele fica sedado ou ele fica acordado, o paciente? Então, tem casos que fica, não fica? É uma sedação leve, como se fosse fazer uma endoscopia. Uma endoscopia, uma colonoscopia, é a mesma sedação. O paciente ele relaxa um pouco para tirar aquela ansiedade também, né? Mas ele fica acordado. Tá certo. Mas totalmente assintomático. E com 24 horas... Pronto, está liberado. Exatamente. E antigamente era uma cirurgia que tinha que abrir, não é? Exatamente. Abrir o peito do paciente e aí ficava até 10 dias no hospital. Aí, assim, a chance de complicação, de infecção hospitalar, de infecção de ferida, aumenta, né?
Com certeza. A gente não pode esquecer o mérito da cirurgia cardíaca de maneira alguma, né? Tem alguns casos que é praticamente impossível você fazer o tratamento percutâneo por catéter. Mas hoje, na grande maioria das vezes, a gente está conseguindo fazer tudo por cateterismo, esses procedimentos. Não, tá certo. Então, o que o senhor falou aqui pra gente agora, em relação à cirurgia, o procedimento da válvula aórtica, né, com 24 horas, então, o paciente está liberado. Exato. E nesse caso, doutor, conta pra gente sobre a evolução e a técnica, né, desse paciente. Ele é liberado e aí depois... Todo o paciente que ele já... tem que estar vindo acompanhando. Sim, todo paciente que fez algum procedimento cardíaco, o ideal é que ele seja assistido pelo um cardiologista clínico, né, ou mesmo cardiologista intervencionista que fez o procedimento, e isso semestralmente, né? É o ideal que ele passe no cardiologista pelo menos 2 vezes ao ano. Mas, né? por exemplo, fez uma cirurgia com o senhor, Sim. né? Aí, depois de quanto tempo ele tem que voltar o senhor para poder verificar se está tudo certo? A gente avalia essa válvula com exames não invasivos, né? A gente faz avaliação com ecocardiograma. O ideal é após 6 meses a gente faz um ecocardiograma e, lógico, eu sempre oriento os pacientes. Se tiver qualquer sintoma, não espere, né? Mas Sentiu normalmente, alguma coisa, volta, a cada 6 meses a gente faz esse acompanhamento mais rigoroso. Tá certo. Não, tinha até uma pergunta aqui, né? Sobre a recuperação após a substituição da válvula. Então, já foi esclarecido. A recuperação é fantástica. Os pacientes, eles no outro dia estão andando normalmente, querendo ir embora logo, né? Não, eu tenho até experiência própria dentro de casa, né? Eu tenho uma irmã que mora em Anápolis, ela tem 77 anos, e ela passou por esse procedimento. Ela teve que trocar a válvula aórtica. Sim. Simplesmente foi fazer os exames de rotina e detectaram lá o problema. E ela fez, nesse caso, foi mais ou menos 1 hora e pouco de procedimento lá em Goiânia. Aí foi para a UTI, no outro dia, 7 horas da manhã, estava liberada. E hoje é outra pessoa, exatamente. Né? Então, assim, foi fantástico o procedimento. Bom, doutor, um paciente que recebe a alta hospitalar em casa, ele precisa ter alguns cuidados, né? Que tipo de cuidado e recomendação o senhor orienta? Depois que ele faz esse procedimento, ele tem alguma orientação que o senhor dá para ele, recomendação, né? Para ele evitar alguma... Ele pode fazer exercício, tem que evitar, como é que... Sim. A partir do momento que a gente faz um procedimento invasivo, desse que é a troca da válvula aórtica, né? A gente utiliza acessos, que a gente fala, que é até chegar no coração pela perna. Então, o calibre desse dispositivo é um pouquinho, vamos dizer assim, é grosso. Né? Então, esse paciente... mas a gente não dá ponto, a gente faz existe um dispositivo que a gente não precisa fazer compressão, ele faz um pontinho por dentro da artéria. Mas, claro, que a gente pede um repouso, pelo menos umas 2 semanas, o paciente sem fazer, sem forçar muito, sem caminhar, sem correr, porque o paciente vai ficar assintomático no momento, porque você resolveu o problema dele na hora. Então, ele vai achar que não aconteceu nada. Né? É aí que está o problema, porque ele quer fazer tudo. Nós fizemos um paciente de 80 e poucos anos, eu não lembro a idade, mas ele mandou mensagem, pediu para a filha mandar mensagem se ele já podia montar cavalo. Porque ele queria ver o boi a cavalo. Eu falei, não, espera um pouco. Acabou de fazer, tem 1 semana, espera um pouquinho. Tem uma incisão, né? Foi feita na artéria. Exatamente. Por mais que não apareça nada, porque o paciente não vê nada, ele vê só uma punção, só um pontinho preto. Né? Só isso que ele vê. E ele acha que não aconteceu nada, mas claro que a gente fez todo o trajeto, mexeu na válvula e tem que fazer o devido repouso. Né? Entendi. Bom, doutor, então vamos aí para a parte de hemodinâmica, né? Então, qual a sua aplicação e para quais fins ela é utilizada, a hemodinâmica, doutor? Essa pergunta eu gosto de responder, assim, até agradeço pela pergunta, né? Porque às vezes a gente fala de hemodinâmica e o nosso público, os nossos pacientes não sabem qual é a real função da hemodinâmica. Né? Só fala hemodinâmica. Exato. Então, a hemodinâmica é uma subespecialidade, uma área de atuação da cardiologia. Então, com a hemodinâmica, a gente consegue resolver
todos os problemas de veias, de artéria, relacionado ao coração. Pela hemodinâmica, não só no coração, a gente consegue resolver problemas do cérebro, das pernas, né, nas suas devidas especialidades. Mas a hemodinâmica e cardiologia intervencionista, hoje a gente consegue resolver praticamente todos os problemas cardíacos sem cortar o paciente. Então a gente consegue resolver só por catéter. Por exemplo, que é o mais corriqueiro, que eu acho que a gente vai comentar sobre ele hoje, vai conversar, né, sobre ele, que é sobre o infarto, depois a gente conversa um pouquinho mais. Mas alguns pacientes que nascem, por exemplo, com um buraquinho no coração, o sangue vai de um lado para o outro, que tem indicação de fazer esse fechamento, porque pode evitar, o paciente pode apresentar um AVC, por exemplo, né, porque esse sangue ele vai de um lado venoso para um lado arterial e vai para o cérebro e faz um AVC. Né? Então tem alguns casos que a gente precisa fechar esses buraquinhos no coração, normalmente é congênito, ou seja, o paciente já nasce com isso, então a gente consegue resolver esses problemas também, sem cortar. Os tratamentos de válvulas, hoje a gente tem tratamentos para todas as válvulas, para as 4 válvulas que a gente conversou no início, né? Tanto para aórtica, para mitral, para tricúspide e para pulmonar, a gente tem tratamento para essas 4 válvulas. E foi muito interessante a sua colocação na evolução, né, da medicina. Então, a cardiologia intervencionista, a hemodinâmica está evoluindo todos os dias. Então, a gente está conseguindo dar uma qualidade de vida para o paciente muito boa, que antigamente a gente não tinha esses dispositivos. E hoje a gente tem. Hoje a gente tem e consegue resolver. Tratamentos de embolia pulmonar, que a gente teve muito aí no Covid. Né? Demais. Muita gente, né, perdeu a vida por causa da embolia. Exatamente. Então, aqueles pacientes que não podem usar por algum motivo, alguma contraindicação, um medicamento que a gente fala que dissolve o coágulo, né? Tem alguns pacientes que não podem usar esse remédio. A gente vai por hemodinâmica, por um acesso na veia e vai até o pulmão e consegue puxar esse coágulo. É fantástico isso, a gente já fez alguns casos desse, uma resposta muito boa. E então, é um tratamento que a gente consegue realizar na hemodinâmica, né? Entendi. Bom, e como a hemodinâmica contribui para os diagnósticos e os tratamentos, doutor? Você está explicando e tudo, mas... Claro, hoje a principal causa de morte no mundo são as doenças cardiovasculares, né? Em seguida pelos AVCs. E tanto AVCs quanto infarto a gente consegue resolver também na hemodinâmica. Então, aqueles pacientes que têm uma dor no peito, que quando vão fazer alguma atividade física, sente uma dor, uma falta de ar, uma canseira, né? Esses pacientes a gente precisa investigar eles melhor. A gente precisa fazer exames não invasivos, ou ele faz um teste ergométrico, ele faz um ecocardiograma, né? São exames que a gente consegue definir como que esse paciente está a saúde do coração. Lógico que são exames não invasivos, eu não posso dizer, é um exame 100%, não consigo dizer. Claro que tem muito da sintomatologia. O paciente é um diabético, um idoso, que me fala para mim que tem dor no peito quando faz atividade física e melhora em repouso, eu não preciso mais pedir nenhum exame. Eu já estou autorizado a pedir diretamente o cateterismo, que é o nosso carro-chefe da hemodinâmica, da cardiologia intervencionista, que é um exame diagnóstico, que a gente consegue avaliar as artérias do coração, a anatomia das artérias. Se tem algum entupimento, se precisa fazer algum tratamento, a gente consegue definir com o cateterismo. Tem o cateterismo e tem a angioplastia, não é? Exato. Qual é a diferença dos dois, Dr. Kleber? Porque o do cateterismo o senhor acaba de falar. E a angioplastia? Não seria a mesma? Naim, a angioplastia seria o tratamento. Imagine que a gente faz o cateterismo, faz o diagnóstico, o cateterismo cardíaco, faz esse diagnóstico e a gente identificou uma artéria que precisa ser tratada. Aí a gente faz a angioplastia, que também é por catéter, também é por cateterismo, que a gente faz o tratamento, que a gente vai até o coração, libera então, o cateterismo, ele detecta o problema. Exato. E a angioplastia vai o tratamento. Faz o tratamento. Perfeito. Tá ótimo. Bom, nós vamos, Dr. Kleber, para um pequeno intervalo comercial, tá? Mas nós voltamos daqui a 2 minutos. E você que está aí nos assistindo,
Não saia aí da frente do seu smartphone, do seu computador. Nos aguarde. Voltamos já já com mais informações importantíssimas para vocês sobre a sua saúde cardíaca. Conheça a Brumed, uma empresa referência em segurança do trabalho e medicina ocupacional do Tocantins. Com anos de experiência no mercado, oferecemos serviços de qualidade e excelência para garantir a saúde e segurança de seus colaboradores. Contamos com uma equipe altamente capacitada e equipamentos de última geração para oferecer soluções eficazes para a sua empresa. Entre em contato conosco e solicite uma visita hoje mesmo. Brumed, cuidando da saúde e segurança da sua empresa. Amigos telespectadores, estamos de volta com o Saúde é Tudo. E hoje o nosso convidado, entrevistado, é o Dr. Kleber Henrique, médico cardiologista extensivista. Não é isso? Intervencionista. Isso. Eu sempre, para mim falar esse intervencionista, meu amigo, mas deu para entender. Então, estamos aqui hoje falando sobre hemodinâmica, falamos já sobre a válvula aórtica, né, a cirurgia da válvula aórtica, e aí falamos também de hemodinâmica. E para finalizar a hemodinâmica, eu quero perguntar aqui para o Dr. Kleber, como que o senhor avalia os impactos, né, nos avanços aí tecnológicos da hemodinâmica, doutor? Eu acho que toda a área da medicina, e especialmente a cardiologia intervencionista, ela está evoluindo muito rápido. Então, o que antes era errado, hoje talvez se torne certo, né? E o que era certo talvez está se tornando errado. Mas, em relação à tecnologia, a aparelhos, né? Ao que a gente fala de OPMS, está evoluindo muito, um perfil que a gente fala melhor, com uma navegabilidade, ou seja, navegam melhor por dentro das artérias com maior facilidade. Então está dando um resultado para a gente muito bom. E eu acho fantástico, porque a gente está conseguindo dar para os nossos pacientes o que nunca se pensou. Né? O que nunca se pensou. Antes ele era taxado a viver com aquele problema e hoje não. Hoje a gente consegue dar uma qualidade de vida principalmente e às vezes reduzindo a mortalidade desses pacientes e a morbidade. Porque morbidade, às vezes o paciente ele vive com aquilo, até uma palavra, né, muito parecida com mortalidade, mas a morbidade é aquele paciente viver mal. Então é uma morbidade, ele tem uma falta de ar, ele tem que ir para o hospital toda semana por conta de uma falta de ar, porque as pernas estão inchando, né? E hoje a gente tem dispositivos que a gente consegue melhorar isso, melhorar a morbidade e a mortalidade desses pacientes. Antigamente, muitas pessoas perderam a vida, né? Muitas vezes por falta de conhecimento e também por falta de esses avanços da medicina, né? Com certeza. Doutor? Então, por exemplo, perdemos aí avós, pais, inclusive, né? De repente com um infarto aí, pá, caiu, morreu, né? Tá bem e tal, quando viu, caiu e ali foi. Nunca fez uma prevenção. Se tivesse feito a prevenção, né? Exato. Por isso que eu sempre falo para os nossos telespectadores, vocês têm que fazer os exames de rotina. Isso é importantíssimo. Principalmente quando já chega numa idade, depois dos 40, 50, doutor. Isso. Não é? Aí já é bom e fazer todos os anos. Eu faço todos os anos esses exames, né? Sim. Preventivos e tudo, de rotina. Porque nesses exames você pode detectar um problema sério, que poderia causar até a morte. Exatamente, né? Sem dúvida. Então, por isso que é importante, tá, meus amigos? Procure o médico, seu médico, que você está acostumado, e faça os exames. Cuide-se, tem que se cuidar. Porque a vida, para a gente morrer, basta estar vivo, né? Exatamente, assim que fala, doutor. Exatamente. Não é? E ainda mais falando de coração, é uma máquina que nós temos dentro de nós,
e que se ela resolver parar, acabou. Não dá. Não é? Não pode. Então tem que fazer prevenção. Nós não fazemos prevenção nos nossos carros, Exatamente. não é? Fazemos as revisões e tudo, vamos pegar uma estrada aí de carro e tal. Não, vamos fazer a revisão para não deixar nós na mão. O coração é a mesma forma. Coração, a mesma forma, né, doutor Kleber? Maravilha. Bom, doutor, e sobre a equipe multidisciplinar, não é? Hoje vocês contam lá com médicos cardiologistas, com cirurgião cardíaco, com nutricionista, endocrinologista, não é? Vocês têm até psiquiatra lá hoje na clínica, né? Sim, sim. Pode falar. Não, desculpa, eu te cortei, é que até a gente pensa, né, a psiquiatria na clínica de cardiologia, né? O que tem isso a ver, né, doutor? É que a gente estava agora há pouco aqui nos bastidores falando de dor no peito, né? Aham. E assim, eu costumo brincar assim, falar assim, o pessoal chega, coração não dói. Coração dói. Dói sim, né? Quando o coração começa a doer, a gente tem que investigar as causas cardiológicas. Mas existem as causas não cardiológicas de dor no peito. E as dores psicossomáticas podem aparecer e simular um infarto. Por exemplo, aquele paciente que é muito ansioso, que a gente está um mal do século de ansiedade, né? Hoje muitas pessoas têm essa ansiedade. Então, a nossa ideia de colocar um psiquiatra dentro da clínica foi isso. Que a gente consegue descartar, faz todo o diagnóstico da parte da cardiologia clínica e é um diagnóstico de exclusão. Quando todos os exames estão normais, a gente tem um psiquiatra aqui que pode estar fazendo essa avaliação também e a gente está tendo bons resultados com isso. Então, os pacientes, às vezes, o que eles precisam é só esse tratamento psicológico, vamos dizer assim. Quer dizer, que essa dor dele, então, é tudo psicológico, Exato. Né? Lógico, como eu digo, de exclusão. Depois que fez todos os exames. Depois que a gente faz todos os exames, a gente vai fazer isso, olha, a gente não encontrou nada. Né? Então, eu acho que é importante também essa questão. Hoje a gente é doente, né? Da parte mental, o mundo que a gente vive, né? Deixa a gente doente. Né? Verdade. Então, hoje é um dia a dia, uma correria grande. Né? Exatamente. Muita preocupação. Então, além de toda a parte da cardiologia clínica e os afins, eu acho que a psiquiatria também é muito importante nisso. Então, nós temos, sim, os cardiologistas clínicos, cirurgiões cardíacos, cirurgião vascular, a gente está também disponível, endocrinologista, porque é uma área muito próxima, né, da endocrinologia e a cardiologia. Então, é de suma importância essa equipe multidisciplinar. A nutrição é muito importante também, fazendo parte do nosso tratamento cardiológico, com metas, né, de dislipidemia, esses pacientes que têm colesterol alto, né? Eu conheço bastante gente com colesterol. Doutor? Mas o meu agora, depois que iniciou o tratamento lá com o senhor, graças a Deus ele está lá embaixo, né, doutor? Exato. E assim, mas a terapia não medicamentosa, com uma boa alimentação, tem que ser orientada por um profissional, né? E a gente tem que se alimentar, exato, né? Com alimento saudável. Exato, e isso eu acho que veio a somar ao tratamento conjunto que a gente consegue desenvolver todo esse tratamento, tanto da parte clínica, né, a da parte da cardiologia intervencionista, que é o que a gente faz também dentro da clínica, que é a especialidade que eu atuo. Pois é, tá vendo como é que é a evolução, meus amigos telespectadores? Antigamente a gente ia procurar um cardiologista, então a clínica era específica de cardiologia. Lá nós só encontrávamos o cardiologista. Sim. Hoje, olha aí, né? Quantas especialidades hoje dentro da clínica de cardiologia. Então, é evolução mesmo. Sim. E é por isso que cada ano que passa, aumenta mais a média de vida nossa, né? Do brasileiro, do cidadão. Né? Porque antigamente, eu lembro, quando eu era menino, uma pessoa, um senhor, um homem de 50 anos, era um idoso. Já estava velho, praticamente já no final da vida. E hoje não, hoje a média de vida, quanto está hoje, doutor? 75 anos, 80? Exatamente, hoje melhorou muito, né? Melhorou muito. O avanço da medicina, as tecnologias, né, que estão sendo desenvolvidas, então aumenta a nossa média de vida, a nossa qualidade de vida. Com certeza. A gente tem que aumentar a idade, mas com qualidade. Com qualidade, eu sempre falo isso também, né? Às vezes você tem 90, o exemplo que eu usei no início aqui, eu fiz um cateterismo de um senhor de 97 anos.
Só que super lúcido, saiu do exame andando, conversando, como se nada tivesse acontecido. Isso é importante. Coisa boa. Qualidade de vida. Isso. Bom, então, falando sobre isso, né, a questão lá na clínica, que vocês têm equipe multidisciplinar, no caso do infarto, vocês têm um tempo para abordar os pacientes que dão entrada, no caso lá, né, na clínica, ou no próprio hospital. Eu gostaria que o senhor falasse sobre o tempo, né, do porta-balão e qual a importância de ter toda essa equipe multidisciplinar para o paciente infartado. É uma ótima pergunta. A gente fala que no jargão nosso da cardiologia, a gente brinca assim, né, que tempo é músculo. Então, quanto mais tempo você perder para iniciar o tratamento de um infarto, mais músculo você vai perder. E aí a sua consequência vai ser maior, uma insuficiência cardíaca e até morte, né? Que 50% dos pacientes infartados morrem. Então, 50%. A mortalidade é muito alta, né? Então, por isso que a gente tem que fazer esse atendimento o mais rápido possível. A partir do momento que você inicia um quadro de dor no peito, deve procurar uma unidade de saúde. Um eletrocardiograma, que é um exame simples, tem que ser feito em menos de 10 minutos, a gente tem que ter um resultado. Por quê? Existem 2 tipos de infarto. Um que a gente precisa ir diretamente para a hemodinâmica, que é aquele que a artéria está totalmente ocluída, ela está 100% fechada, né? Ou o infarto que ela está parcialmente ocluída. Ela está dando sinais. O paciente está tendo dor no peito, o músculo já está sofrendo e a gente consegue identificar pelo um exame de sangue, né? Então, a partir do momento que a artéria identificou, a artéria está totalmente entupida, a gente precisa abrir de alguma forma. E esse nome, porta-balão, é porque a gente vai lá com o catéter, que a gente vai aqui pelo braço, sem cortes também, vai pelo braço. Faz um pequeno cortezinho, né? Quase nada, né? Porque hoje a gente usa só uma punção, mas a gente usa só uma punção. É muito fino. É como se fosse pegar uma veia. A gente pega a artéria. É muito simples. Achei que fazia o corte. Não tem corte. É sem cortes. Então a gente vai com esse catéter até a artéria que está entupida, passa um balão, abre o balão, o fluxo volta ao normal e aí a gente coloca um dispositivo chamado stent, que ele deixa acomodado essa artéria, né, onde estava entupida, vamos dizer assim, né, e o stent deixa a artéria, mantém a artéria aberta e o fluxo de sangue passa normalmente. Porque se põe o balão e tira o balão, ela vai fechar. Então o stent é para... Antigamente não existia o stent, era só o balão. Era só o balão, mas aí viu exatamente isso, que a taxa de fazer uma nova placa, de fechar o vaso, era muito alta em um ano. Então desenvolveu os stents, hoje a gente tem os stents. É importante falar que hoje a gente tem um stent chamado stent com remédio, que é um dos melhores aí, que já tem algum tempo, né? Mas os stents farmacológicos hoje são o que a gente tem de melhor, de última geração, terceira geração. Tem um stent com remédio, que evita um remédio. Exato. Hoje e como é que o senhor sabe, assim, no paciente, se tem que usar o farmacológico ou não? Hoje, Naim, a gente usa para todos os pacientes, sem exceção, o stent farmacológico. A gente já tem estudos demonstrando que não tem diferença entre stent farmacológico e stent não farmacológico. Por exemplo, quando que eu uso um não farmacológico? Naquele paciente que precisa fazer uma cirurgia de urgência, por exemplo, ou de uma cirurgia com um tempo menor, né? Eu tenho que operar daqui um mês. E quando eu coloco um stent farmacológico, em um mês eu não consigo tirar os medicamentos que deixam o sangue mais fino, né? Só que provou isso já agora que não existe mais essa diferença. Então, tanto farmacológico com remédio, como não farmacológico, não tem diferença em relação a isso. Certo. Tá? Não tem diferença em relação a isso. Então, todos os nossos pacientes são tratados com o stent farmacológico, que são os melhores no mercado. Maravilha. Bom, doutor, já fui comunicado aqui que chegamos, infelizmente, ao final de mais um programa. E eu quero aqui agradecê-lo mais uma vez, né, por estar aqui conosco, ter aceito o nosso convite para vir aqui bater esse papo e poder explicar aos nossos telespectadores a questão da hemodinâmica, da válvula aórtica e do próprio infarto. E queria deixar aí para você, para suas considerações finais aí também, né, para o nosso telespectador aqui da TV Araguaia.
Obrigado, Naim. Primeiramente, obrigado pelo convite. É sempre muito bom estar contigo e falando um assunto que, vamos dizer assim, que é palpitante, né? Realmente. Teoricamente é um Realmente. palpitante, né? Então, obrigado pelo convite. Debater esse assunto, eu acho que é sempre muito bom, porque, como a gente disse, é a principal causa de morte. Então, é interessante a gente deixar uma mensagem para os nossos telespectadores, né? Que você começa com um quadro de dor no peito, com falta de ar, que não é normal você ter aquilo. Procure um atendimento médico, procure um médico, para a gente identificar o problema antes que você chegue lá na ponta, que é a artéria totalmente ocluída, que às vezes as suas chances diminuem, né, de você ter um resultado satisfatório. Com certeza. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço e agradeço a você, amigo telespectador, pela sua audiência, né? Contamos com vocês no próximo programa. Fiquem com Deus e um grande abraço a todos.